Olá a todos, eu espero que todos estejam bem em casa. O isolamento social é bastante importante nessa fase desse problema todo que a gente está passando. É um problema bastante inédito, eu não lembro de nada disso nos 26 anos de professor da UTFPR e nem sequer meus 48 anos de vida. Então é um problema sério, a gente não pode minimizar isso. E mantenham-se em casa, ainda bem que a gente consegue continuar com as atividades mesmo assim. Eu só vou revisar rapidamente uma última coisa que faltou nessa apresentação aqui de arquivos, que era a parte relativa aos parâmetros de comando que a gente coloca. Só revisando um pouquinho, a gente tinha visto na aula passada como é que os arquivos são feitos em linguagem C, e a gente viu que basicamente nós temos dois tipos de arquivo, ou binário ou texto puro. A principal diferença entre eles é que se você for tentar mexer com um arquivo do tipo texto, o sistema operacional vai interferir no que está gravando. O sistema operacional vai acabar colocando, vai interferir principalmente na tabela de caracteres que você tem. Isso basicamente é a causa daqueles arquivos que vêm com os acentos, cedilha, coisas assim trocados. Quando você troca de um sistema para outro, se vocês não estão acostumados a trocar arquivos entre Linux e Mac, Windows e coisas do gênero. Em geral, o Mac e Linux se viram muito bem com o TF8, o Windows tem lá suas questões com ISO 8856-9, se não me engano, e eventualmente a troca pode dar algum problema, mas basicamente o arquivo tipo texto ele vai interferir no que o teu sistema está fazendo. No arquivo binário você só grava um trem de bytes e o arquivo não altera em nada, e é isso que a gente quer quando, por exemplo, a gente está mexendo com um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, de mídia, ou quando você quer economizar bytes dentro da tua gravação e você quer fazer alguma coisa mais específica e proprietária. De uma forma ou de outra, é bom ter esses dois arquivos. Dentro de um sistema Unix, todos, e o Windows também trata dessa forma, o Unix e Mac são iguais, e o Windows está ficando cada vez mais também, mas todos os arquivos podem ser conectados a dispositivos físicos. O modo pelo qual o sistema operacional exprime um arquivo um dispositivo físico é por um arquivo. A gente tem o diretório /dev que mostra tudo isso lá dentro. O que é interessante porque daí a gente pode conectar um stream, um arquivo de um programa C dentro de conectado a um hardware sem ter muito trabalho, sem precisar entender exatamente qual é esse tipo de hardware. O sistema cuida disso pra gente. Os arquivos tipo texto são sequência de caracteres, os arquivos binários são sequência de bytes, a bem da verdade. As funções que abrem, fecham e colocam caracteres e bytes dentro do arquivo estão colocadas aqui, vocês já viram elas em prática. Nós temos algumas funções para controlar como o arquivo se move em relação a um ponteiro, lembrando que o ponteiro de um arquivo é um ponteiro em software que diz qual é o próximo byte a ser lido ou gravado. Em geral, também, principalmente na parte de leitura, isso é importante, porque você pode mover esse ponteiro pelo arquivo. Então você começa, obviamente, no início, no byte inicial do arquivo e pode ir caminhando com ele. Cada vez que você lê um byte, você move o ponteiro um byte para frente. Cada vez que você lê uma linha, move o ponteiro também uma linha para frente. Mas você tem alguns métodos para tentar mudar isso, como um rewind, por exemplo, que volta o ponteiro para o início do arquivo. Tem algumas macros para isso e a abertura de um arquivo é baseada no fato de você colocar o nome do arquivo e qual tipo ele vai ter, o modo, perdão, e no modo você vai acabar determinando por tabela o tipo. Os diversos modos que nós temos são o RW para leitura e gravação de arquivos tipo texto e o RB, não corrigi ainda isso daqui, o RB e o WB para leitura e gravação de arquivos tipo binário. O ponto interessante é que quando você cria um arquivo tipo texto, o W somente, ele cria e inicializa um arquivo. Então, se o arquivo já existir lá, ele vai matar o arquivo inteiro e então vai criar um arquivo vazio no lugar dele. Se você tentar fazer isso, você pode ter algum problema dentro do teu sistema se você não prevê o fato de que o arquivo já exista. Caso você queira só abrir um arquivo para acrescentar dados no final, você usa o A, de append. Então, você vai appendar, você vai acrescentar dados no final dele. Tem mais algumas coisas aqui para R+, W+, e A+, que é a leitura escrita, tanto para texto binário, mas em geral a gente vai ficar com o W, o R, o BR e o BW também. Aqui tem como a gente abre um arquivo, a estrutura para abrir um arquivo, a gente vai usar um ponteiro aqui dentro, a gente passa a gente recebe ele com um ponteiro para poder manipular nas funções. E
aqui tem uma abertura do arquivo tentando verificar se por acaso o resultado do fopen, que é a função que abre o arquivo, trouxe o resultado correto. E se não foi nula, né? E então, se por acaso foi, a gente pode dar um erro, mostrar um erro para o usuário para ele saber o que está acontecendo. Acabei de ver um outro errinho aqui na transparência, tinha um if com i maiúsculo, né, que a gente sabe que não funciona. Fechar o arquivo é importante. Como eu comentei na aula passada, os diversos sistemas operacionais, como Linux, o Mac, Windows, eles não gravam diretamente um byte quando você manda gravar o teu programa, porque basicamente isso vai significar um tempo muito longo de operação. Lembrando que, atualmente, uma maioria absoluta dos nossos dispositivos, dos computadores pelo menos, usa drives mecânicos. Então, o disco é realmente um disco. É um prato mecânico, magnético, mas ele gira mecanicamente. Num laptop é 5.400 RPM pelo menos, num desktop 7.200 talvez. Mas ele gira e você tem um cabeçote de leitura que vai ter que se deslocar por esse prato para encontrar o setor adequado, a trilha adequada que você tem. Hoje em dia a gente já pode falar da LP, como eu comentei na sala, a gente tem os long plays, não sei porque que o LP voltou, bem de verdade, mas no LP você vê as trilhas certinho e a agulha anda pelas trilhas. É basicamente a mesma coisa, só que uma trilha muito menor, magnética, uma trilha concêntrica, não é uma trilha que faz uma espiral como no LP, mas o trabalho de você ter que girar o prato, fazer a trilha achar, fazer o cabeçote de leitura achar a trilha adequada, então o setor adequado, vocês podem imaginar que isso é lento, porque é basicamente um processo mecânico. Você tem que deslocar mecanicamente, fisicamente, um cabeçote de leitura pelo disco. O que os sistemas operacionais fazem boa parte das vezes é quando você manda gravar alguma coisa no arquivo, ele não grava no arquivo em particular diretamente, mas grava num buffer de memória. O buffer de memória é um espaço temporário de memória que o sistema operacional aloca e ele fica armazenado naquele espaço de memória e quando o sistema operacional percebe que ele tem um tempo suficiente para poder buscar a informação dentro do disco, mover o disco, colocar lá dentro, então ele vai gravar efetivamente. Mas não existe a certeza de quando ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso quando for o melhor momento possível. Uma coisa que você pode fazer para obrigar o sistema de arquivo a fazer isso é fechar o arquivo diretamente. Ou dar um flush nele, que é uma outra função. E quando você fecha o arquivo, então o sistema operacional grava todos os bytes que estavam esperando para ser gravados diretamente no disco. Caso você não faça isso, o sistema caia por algum motivo, ou o teu programa caia por algum motivo, você vai acabar tendo uma inconsistência dos dados. E basicamente isso significa que o teu arquivo vai ficar corrompido, e talvez não útil para o que você precise. De uma forma ou de outra, toda essa conversa para convencer vocês é que vocês têm que fechar o arquivo quando vocês estiverem usando ele. É muito importante essa operação. Você tem que dar o fclose no ponteiro do arquivo para que ele consiga fechar, eliminar os buffers, gravar os buffers e manter o arquivo no estado consistente. Aqui tem um exemplo da gravação de arquivo, eu já vou mostrar esse exemplo ali no código para vocês. Um outro exemplo de leitura de arquivo também. Tem uma maneira de como trabalhar com strings aqui dentro, que vai ser uma outra maneira de gravar os strings de chars para o arquivo. E um exemplo de leitura por string aqui. E o ponto que nós não chegamos a ver na aula passada era como é que você passa os argumentos para function main. A function main pode receber argumentos, e a gente vê isso o tempo todo dentro dos utilitários do sistema operacional, que a gente passa parâmetros para os utilitários. Por exemplo, o comando que copia um arquivo de um lugar para outro, o comando cp, dentro do Linux e do Mac. No cp você passa um parâmetro que é o local e o arquivo de origem, e o local, e talvez até um novo nome, de arquivo de destino. Quando você quer apagar um arquivo, você usa o comando rm, também em Linux e Mac. No Windows é delete, o cp no Windows é copy. E você tem que passar os parâmetros, de que basicamente é o nome do arquivo pelo qual você quer. E diversos outros comandos, basicamente uma série de comandos dentro de Linux, Mac e Windows recebem parâmetros para poder executar. Isso acaba sendo bem útil, porque daí você pode criar um programa que é parametrizável pela linha de comando. Que você não precisa entrar numa interface e então digitar alguma coisa para fazer um input para que o usuário possa colocar um scanf para ele passar as opções que você quer e então você executar alguma coisa a partir disso. Você não precisa perguntar para o usuário. Você só coloca como parâmetro de linha de comando e o programa sai rodando. A grande vantagem disso é que então esse programa que é chamado a partir da linha de comando, ele pode ser chamado dentro de um script do sistema operacional.
Você pode fazer um scripting no Linux e Mac em Bash ou em Python e rodar isso de tempos em tempos, por exemplo, fazer um script que executa alguma função agendada pelo sistema, ou uma função quando você chama um script particular. Mas de uma forma ou de outra é importante que você possa ter, para alguns programas, obviamente, a opção de passar parâmetros em linha de comando. Em C, essa opção é baseada em dois argumentos que estão aqui, né, que são passados para void main ou print main. Esses argumentos é um inteiro, um int argc, que vai dizer quantos parâmetros você enviou. O interessante é que ele pega a linha de comando inteira, então o próprio nome do programa também é um parâmetro. Ele considera o nome do programa como parâmetro. E uma array de chars que diz, então, quais são os parâmetros enviados. Se você tem um argc que vale 3, você vai ter 3 elementos dentro dessa array aqui. E você pode, então, a partir daí, começar a gerenciar. O primeiro parâmetro é 0, porque as arrays começam em 0. E o nome do programa vai ser esse parâmetro 0. Isso quer dizer que o primeiro parâmetro efetivo é o parâmetro 1. E você pode testar para ver quantos parâmetros você recebeu, testando o tamanho do argc. Tem um programa aqui que mostra isso, onde a gente faz o include no stdio, passa os parâmetros aqui na void main, o argc e o argv. Na realidade, em alguns compiladores pode usar outros nomes para as arrays aqui. Mas a gente está tão acostumado a usar o argc e argv que talvez valha a pena manter esse por padrão. Nessa opção aqui em seguida, eu imprimo o número de parâmetros. Então eu mostro o valor do argc, basicamente. E aqui nesse for, eu percorro o argv, mostrando um por um os parâmetros que eu tenho. Então o argv aqui, eu imprimo ele um por um deles. Bom, isso era o que finalizava aqui a nossa opção. E daí a gente tem nisso o nosso primeiro exercício que eu vou deixar para ser feito no Moodle, para que vocês possam criar um programa que mostra arquivos, que carrega arquivos e mostra arquivos. Deixe-me só mostrar aqui. Eu tenho os programas aqui carregados. Então, esse aqui é o programa que salvava os arquivos. Estão lembrados que nós testamos na aula passada. Esse outro programa aqui lê arquivos, nós testamos também. Eu não lembro se eu coloquei no Moodle, mas eu vou colocá-lo se for o caso. E esse programa, aquele programa que nós vimos ali na interface, na apresentação, perdão, que permite que você carregue, que você mostre os parâmetros que estão na linha de comando, usando o argc e a array argv. Então ele mostra o número de parâmetros aqui, dando printf do argc, e depois percorre a array argv e dá um printf em cada um dos parâmetros que estão colocados aqui dentro. Dá uma olhadinha como é que isso funciona. Então, ls tudo.c. Eu vou compilar gcc o param.c -output param. Ele compilou rapidinho, não é ls-l, agora eu tenho o meu programa param colocado ali dentro. Deixa eu sair aqui depois me contem, por favor, nos comentários do fórum se os tamanhos aqui estão adequados. Como eu vou subir o vídeo em Full HD, é provável que fique fácil para vocês poderem congelar a imagem a qualquer momento e copiar, ver o que está sendo colocado na tela e coisa assim. Mas se não for o seu caso, por favor, me contem. E aqui, então, eu vou chamar o param. Se eu chamar ele só param, eu não passei parâmetro nenhum, mas lembrem que o nome do programa, o próprio nome do programa, é o primeiro parâmetro, é o 0. Então ele vai mostrar isso para mim aqui. Então ele disse que o número de parâmetros é 1 e que meu primeiro parâmetro, o 0, né, o argv índice 0, é o param. Eu posso também testar ele colocando algum parâmetro. Então par 1. Já são 2 parâmetros agora e o par 1 deles. Par 2, por exemplo. E dentro de Linux e Mac, Windows também, a separação de parâmetros é feita por um espaço. Se eu quiser passar um parâmetro que tem alguma coisa mais complexa, por exemplo, espaços dentro, eu posso, por exemplo, usar aspas simples. Então, uso aspas simples, parâmetro com espaço. E Enter, ele mostra esse terceiro parâmetro aqui,
que é um parâmetro com espaço que ele foi colocado porque eu usei as aspas simples ali dentro. Basicamente é isso, então agora vocês sabem como receber parâmetros ali no comando, e isso vai ser importante para que vocês possam fazer o exercício que eu vou disponibilizar no Moodle logo em seguida. Tá bom? Muito obrigado, fiquem seguros em casa e vamos fazer o exercício.